Neste vídeo, vamos conversar sobre aquelas questões que vão marcar presença na sua prova de português. Elas costumam aparecer lá no final e você precisa conhecê-las bem para não errar. Quer saber quais são elas? Fique aqui e verá. Vamos juntos? Salve, gente! Você está no canal Prep. Aqui nós só tratamos de exame de seleção do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Se vai concorrer a uma das vagas do IFRN, está no lugar certo. É sempre bom lembrar que os assuntos aqui abordados têm como foco as provas de português e redação do IFRN. Portanto, evitaremos falar de particularidades ou exceções. Aqui, nós vamos direto ao que interessa. Vamos organizar nossos comentários indicando primeiramente o assunto de cada questão. Nosso foco não é sua resolução, mas seu conteúdo e formato. Apresentaremos os conceitos necessários para o seu entendimento. Assim, você vai perceber claramente a proposta de cada uma. Vamos ao trabalho? No ano de 2017, tivemos 4 questões que merecem atenção. Vamos a elas. Quanto ao gênero textual, é correto afirmar que aqui você observa que há a exigência de um conhecimento sobre gênero textual. Temos as opções A e B. Na letra A, o artigo de opinião é, em geral, um texto de caráter argumentativo sobre um assunto atual e, obviamente, polêmico. Na letra B, a reportagem tem uma construção mais complexa. Exige a consulta de várias fontes, exige tomada de depoimentos, investigações de documentos. Para saber sobre charge, veja nosso vídeo já postado sobre o assunto. Mais uma de 2017. Aqui o objetivo é perceber o que é intenção comunicativa. Veja as alternativas. A intenção comunicativa constitui-se no objetivo a ser alcançado. O autor pretende atingir resultados de comunicação para os quais o texto foi escrito. Sua intenção comunicativa, ao escrever um artigo de opinião, é convencer o seu leitor sobre o seu ponto de vista. Na letra A, nós temos narrar um fato. Aí compreende a narrativa de uma ação envolvendo personagens, lugar e tempo. Na letra B, criticar, é julgar uma obra, é fazer uma análise com juízo moral ou intelectual. Na letra C, descrever. Descrever é indicar as características de um determinado objeto, pessoa, ambiente ou paisagem. Na letra D, informar. Informar é fazer saber, dar conhecimento de um determinado acontecimento, fato ou fenômeno. Também de 2017, a variedade linguística, usada no texto 3, está de acordo com a escolha do gênero e pertence à modalidade da língua escrita. Observe as alternativas. As variedades linguísticas são as diferenças que uma língua apresenta conforme fatores como a região e as condições culturais ou sociais onde ela é falada. Por exemplo, existem variações na nossa língua falada no Nordeste e no Sudeste do Brasil. As variações linguísticas podem ser regionais, históricas, culturais, entre outras. A linguagem formal, considerada mais prestigiada e culta,
É usada quando não há familiaridade entre os falantes ou em situações que exigem uma maior seriedade. Já a linguagem informal ou coloquial, considerada menos prestigiada e culta, é usada quando há familiaridade entre os falantes ou em situações descontraídas. Mais uma de 2017. Os textos 1, 2 e 3 desta prova apresentam em comum. Observe as alternativas. O objetivo desta questão é identificar as semelhanças entre os textos daquela prova. Temática significa o mesmo que assunto. É a ideia central e predominante de um texto. Já as tipologias textuais são os tipos de textos. São criados em determinados contextos e vão depender da intenção comunicativa, a qual já foi explicada anteriormente. Existe uma relação intrínseca entre intenção comunicativa e tipologia textual. Se sua intenção é narrar um fato, vai usar o tipo textual narração. Se tem a intenção de ensinar a fazer um bolo, vai usar o tipo receita. Com relação à linguagem utilizada, mencionada no item C, podemos classificá-la como verbal, não verbal e mista. São formas de se expressar na comunicação. A linguagem verbal compreende os textos escritos ou orais. A linguagem não verbal é identificada por meio de processos de comunicação não verbalizados ou escritos. Já os textos de linguagem mista apresentam a junção das duas anteriores. Vejamos agora 3 questões de 2018. A primeira: a intenção comunicativa prioritária do texto 3 é... Veja as alternativas. Mais uma questão explorando o conhecimento sobre intenção comunicativa do texto. Nesta, você precisa estar atento aos significados precisos dos verbos defender, criticar, discutir e mostrar. Perceba também que o enunciado pede, com o uso do termo prioritária, o tipo que prevalece no texto. A segunda questão de 2018. A linguagem verbal do texto 3 predominantemente é... Veja as alternativas. Aqui, mais uma vez, a questão exige do candidato o conhecimento das variedades da linguagem. A formal, também chamada de culta, exige o uso correto das normas gramaticais. Já a coloquial ou informal representa a linguagem cotidiana, isto é, trata-se de uma linguagem despreocupada com as normas gramaticais. Convém mais uma vez observar o termo predominantemente, indicando a linguagem que prevalece, embora possam ser encontradas outras variedades. A terceira questão de 2018. Os textos 1, 2 e 3 apresentam em comum o... Observe as alternativas. Como já vimos anteriormente, tipo textual é o mesmo que tipologia textual. O gênero textual é determinado pela tipologia textual, ou seja, pela intenção comunicativa. É um modelo de questão também analisado lá atrás. O recorte temático é um pedaço menor do assunto.
é algo mais definido sobre o qual o texto trata. Por exemplo, na redação, compreender a proposta significa captar o tema proposto e também significa identificar o recorte temático encontrado nos textos motivadores. Em provas de produção textual, esse é o primeiro passo para se sair bem. Chamamos de registro linguístico as variações relacionadas com os níveis de fala. Na língua portuguesa, existem a variedade padrão ou norma culta e também a variedade não padrão. Agora uma questão de 2019. É comum aos 3 textos desta avaliação. Observe as alternativas. Tipo textual é o mesmo que tipologia textual. Temática é a ideia predominante de um texto. O gênero textual é determinado pela tipologia textual, ou seja, pela intenção comunicativa. As variações linguísticas compreendem as diferenças que uma língua apresenta conforme alguns fatores. Elas existem porque vivemos em uma sociedade na qual estão inseridos diferentes grupos sociais. Alguns desses grupos tiveram acesso à educação formal, enquanto outros não tiveram muito contato com a norma culta da língua. Você percebe que há necessidade de um estudo mais detalhado sobre esses conceitos. Quando você começar a entender e relacionar esses conceitos, você vai entender bem melhor o que cada questão exige do candidato. Para finalizar, uma questão de 2023. Os textos 1 e 2 apresentam em comum. Observe as alternativas. As alternativas trazem assuntos já debatidos anteriormente. Perceba a recorrência dos conhecimentos exigidos a cada ano. Prestigie-nos com a sua curtida, não lhe custa nada. Fazemos esse trabalho dedicado a você. O seu like é muito importante para nós e ajuda-nos a alcançar mais pessoas. Inscreva-se no nosso canal, pois quanto mais inscritos tem um canal, mais o YouTube o reconhece como relevante e recomenda-o para outras pessoas. E quando se inscrever, ative o sininho das notificações. Assim, será avisado toda vez que postarmos um vídeo inédito. Também compartilhe os nossos vídeos com seus amigos. Aqui, vocês vão ter vídeos durante todo o ano sobre gramática, compreensão textual e redação. Não só para os candidatos ao IFRN, mas para todos que estão no ensino fundamental. Conheça também as nossas playlists, elas estão lá no final deste vídeo. Percebeu como são frequentes esses modelos de questões? Duvida de que elas estarão na sua prova? Prepare-se para encontrar pelo menos 2 desses modelos abordados neste vídeo. Aqui na descrição você encontra estes assuntos organizados didaticamente. Basta acessar o link. Se desejar aprofundar, vá até as provas e, de posse dos textos, terá uma visão mais ampla do que acabamos de apresentar. Agora é com você. Continue firme na sua preparação, pois sua recompensa já está a caminho. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.